Fala aí, galera do terceiro ano, como é que vocês estão, meus queridos? Desculpa aí, tô de boné, porque vocês sabem, né? Não tô cortando o cabelo porque não tô saindo de casa porque é isolamento social, né? Na verdade, isolamento não, distanciamento social. A gente tá junto, mas tá online. Vamos lá, galera. Hoje é mais uma aula de sociologia. Espero que vocês prestem atenção nesse vídeo, tá? A última disciplina, a última matéria que nós tivemos foi a leitura da Constituição. Então, eu passei uns trechos da Constituição, fiz um podcast lendo como é que essa Constituição se estrutura, né, os 6 primeiros artigos, e a gente viu que a gente vive num Estado democrático de direito. O que significa isso? Estado democrático de direito significa que todos nós somos iguais perante a lei. Não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, se você é branco ou é negro, para a lei todos nós somos iguais. Claro que existem algumas variações aí, umas questões de desigualdade social que a gente não vai discutir nesse momento, mas enfim, para a lei brasileira, para a Constituição, todo mundo é teoricamente igual. Porém, existem alguns grupos que não são iguais porque são muito desiguais e precisam de um amparo maior do Estado e um amparo maior da sociedade. No caso, esses dois grupos são as crianças e adolescentes e os idosos. Nosso país ele tem muitos problemas com o cuidado com os idosos e com as crianças e adolescentes. Sempre tivemos muito isso. Nos anos 70 e 80 isso ficou mais visível, porque com o processo de urbanização das grandes cidades, a gente viu que muitas crianças ficaram desabrigadas, muitas crianças foram morar para a rua, ficaram em situação de rua, muitas famílias foram desestruturadas pela questão de não conseguir emprego, crise econômica, crise familiar. Assim como muitos idosos acabaram morrendo à míngua, sem ajuda, né, sem um auxílio. O que fazer com essas pessoas? As crianças e adolescentes que não podem trabalhar e ainda não têm desenvolvimento, e os mais velhos que já deixaram o mercado de trabalho, não produzem mais como produzem os jovens e precisam de cuidados de saúde, de atenção. Essas pessoas elas precisam de legislação especial para que elas possam sobreviver, para que elas possam manter-se saudável. Então, a nossa Constituição ela abriu um espaço para criar duas legislações diferentes. Uma para as crianças e adolescentes e outra para os idosos. A da criança e adolescente é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. Então ele está completando aí 30 anos, é importante, vai cair no Enem esse ano com certeza sobre o ECA. E o ECA foi um estatuto, um conjunto de leis derivado da Constituição em que se especifica quem é criança e adolescente, especifica-se também quais são as funções do Estado para com a criança e o adolescente e quais são as funções da família e a sociedade tem que cumprir com a criança e o adolescente. Então, criança é o ser humano de 0 até 12 anos incompleto. Então, até 11 anos e um dia antes do seu aniversário, você é criança. Adolescente é de 12 anos a 18 anos incompleto. Então, um dia antes do seu aniversário de 18 anos, você ainda é adolescente. E aí você é protegido e a sua vida é regida por esse Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente tem também, nos anos 2000, o Estatuto do Idoso, que é o Estatuto do Idoso, é um conjunto de leis que zela pela vida e traça diretrizes pela vida dos idosos. Tá? E o Estatuto de Idoso considera idoso a pessoa acima dos 60 anos de idade. Algumas curiosidades interessantes desses, eu vou deixar para vocês alguns artigos aí para vocês lerem sobre os dois assuntos, mas algumas curiosidades interessantes sobre esses assuntos. A criança e o adolescente, por exemplo, não podem ser presos. Eles não cometem crime, eles cometem atos infracionários. E eles têm que passar por medidas de proteção. O que significa isso? Ele não vai para a cadeia quando ele apronta algo, faz algo fora da lei. Ou ele é repreendido, ou ele presta algum serviço, ou ele participa de algum curso, ou ele é recolhido para uma casa para ser reeducado, são as fundações Casa, antiga FEBEM. Não que eles sejam educados nesse lugar, há muita crítica em cima disso, muita contradição, mas eles são recolhidos para esses lugares em último caso, quando é uma coisa muito grave. Mas o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estado tem que garantir
lazer, educação de qualidade, saúde, tá? O bem-estar para esse menor, tudo isso tem que ser garantido no Estado. Então, quando vai se fazer uma política pública, a criança ela sempre é privilegiada, ela sempre tem o privilégio, ela sempre é a primeira a ser pensada. Vamos supor que chegue alguém de 50 anos de idade e uma criança e uma UTI tenha que escolher. Obrigatoriamente o ECA diz para escolher a criança. A criança é o primeiro foco de política pública. Se a gente tiver que fazer uma política de vacinação, tem que vacinar primeiro as crianças e depois os mais velhos. Então, tudo isso está escrito no nosso ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Já o Estatuto do Idoso, a gente garante aos idosos lugares em fila, lugares para sentar, vagas específicas em determinados locais comerciais, né, se tem aquelas vagas para estacionamento de idoso. A gente garante ao idoso uma aposentadoria. A tentativa de uma também é garantida ao idoso no Estatuto do Idoso a proteção contra a violência, né, prioridade no atendimento à saúde. Então tudo isso também está no Estatuto do Idoso. Deu para entender essas leis especiais? Vou colocar um trechinho para vocês. Vocês respondem as questões aí e vamos nessa.